Proteger os nossos dados pessoais nunca foi tão importante como agora, numa época em que somos confrontados com a ameaça crescente do cibercrime e do roubo de identidade. Muitos julgam que perdemos o controlo sobre quem sabe o que é acerca de nós próprios na internet. Atualmente, até a nossa localização física pode ser seguida. A noção de privacidade mudou com a chegada das redes sociais. Mas o que acontece afinal com toda essa informação? O estudante austríaco Max Schrems partiu à descoberta. Foi surpreendido quando o Facebook concordou enviar-lhe 1.200 páginas de dados que tinham sobre ele, incluindo material que o próprio Max tinha apagado há bastante tempo. Apresentou 22 queixas ao Comissário de Proteção de Dados de Dublin, onde a Facebook tem a sede europeia e onde já está prevista uma audiência. Tinha muita informação detalhada, por exemplo, mensagens que já tinha apagado. E procurando por palavras, por exemplo, os partidos políticos que existem na Áustria poderiam saber, numa fração de segundos, em quem votei, com que partido é que simpatizo, porque falei sobre isso em chats privados com outras pessoas. Toda essa informação foi ou pode ser guardada durante 3, 4, 5 ou até, quem sabe, 10 anos. É uma novidade que uma empresa possa guardar toda essa informação sobre um utilizador. E penso que o processo não é feito de forma transparente, que não se comunica ao utilizador de uma forma que se perceba que isso é feito. Como resultado da investigação em Dublin, a Facebook concordou realizar uma série de mudanças em conformidade com as normas de privacidade. A empresa também nos deu a sua visão sobre o assunto. Somos um serviço no qual as pessoas, de forma voluntária, revelam informação. Publicam coisas na nossa página perfeitamente conscientes do que estão a fazer, porque contamos com uma política de dados do utilizador muito completa e informação muito clara na internet sobre o que o utilizador vai partilhar e com quem o vai fazer. Depois, contamos com opções que permitem às pessoas apagarem informações que já não querem mostrar no seu perfil. Acreditamos que o nosso serviço cumpre absolutamente com as normas de proteção de dados da União Europeia. O que se fez na Irlanda foram sugestões de algumas áreas nas quais podemos ser ainda mais efetivos do que na atualidade. O caso continua, ambas as partes vão manter um diálogo frente a frente e as autoridades irlandesas estão a ser pressionadas para se pronunciarem oficialmente sobre as queixas. As sondagens mostram que mais de 70% dos europeus se manifestam preocupados com o que acontece com os dados disponíveis na internet. Bruxelas propõe uma reforma da regulação atual introduzida há 17 anos, o que estimulou o debate. As mudanças pretendem incluir uma normativa comum para a União Europeia, multas mais pesadas para os incumprimentos, solicitação de maior consentimento e de mais opções para apagar coisas, incluindo o chamado direito de ser esquecido. Os utilizadores também poderiam ter acesso mais fácil aos seus dados e o direito de transferi-los de um servidor para o outro. As associações de utilizadores receberam o plano de braços abertos, mas com a devida cautela. Em princípio, aprovaria essas normas porque são altamente necessárias. A questão crucial é saber como serão implementadas. Também há outros problemas menores sobre os quais ainda não está claro como poderão vir a ser regulados. Mas isto é algo que será tratado no quadro das diferentes consultas planificadas. Algumas das mudanças são há muito aguardadas e bastante necessárias. Em alguns aspectos não são suficientes porque na Europa a privacidade está baseada na confiança. Não importa o quanto a Comissão Europeia insiste para melhorar a privacidade. Se a indústria e o governo não estão dispostos a aceitá-lo, poderemos terminar mesmo assim numa sociedade vigiada. No entanto, Bruxelas insiste que as agências nacionais de proteção de dados poderão ter mais poderes e os cidadãos contar com um maior envolvimento. Se as leis não são reforçadas, nesse caso entra em jogo o aliado natural da integração europeia, da justiça europeia, a justiça nacional. Porque se as autoridades locais não atuam, então os cidadãos podem obrigá-las a atuar, rumando ao tribunal e dizendo: está aqui a normativa europeia, quero que se cumpram os meus direitos, quero que as autoridades atuem. A Google também foi questionada por causa da política de privacidade. Não estiveram disponíveis para uma entrevista, mas fizeram chegar um comunicado oficial dizendo:
Apoiamos a simplificação das normas na Europa para proteger os consumidores na internet e estimular o crescimento económico. É possível ter normas simples que façam ambas as coisas e esperamos poder debater as propostas. E em relação ao tratamento automático de perfis, reunindo, por exemplo, dados para oferecer publicidade adaptada, ou os perfis usados até para seguir as pessoas suspeitas de infringirem a lei. Algumas pessoas dizem que se tratam de decisões erróneas ao interpretar os dados, porque se baseiam em perfis gerados de forma automática, com o risco de que se gerem identidades ao engano, de que se considere alguém como terrorista, prendendo e até, em casos extremos, torturando a pessoa. Mas no Conselho da Europa acreditamos que não se trata apenas de casos extremos de discriminação, mas também de que é um direito, o direito que temos todos a controlar os nossos dados. No entanto, uma empresa na qual os produtos são usados para traçar perfis reconhece que a tecnologia em si não é o problema. Julgamos que a União Europeia deveria centrar-se em que se tomem decisões unicamente acertadas, sem se centrar no modo como são tomadas essas decisões ou sobre qual a tecnologia usada. Ninguém está a favor da discriminação nem da tomada de decisões erróneas. Se as decisões se tomam de maneira pessoal ou usando um computador, não importa. Por isso, penso que centrar-se apenas no tratamento automático de perfis não é a direção correta. Alguns peritos acreditam que a maior ameaça à nossa privacidade no futuro é o rápido desenvolvimento dos sistemas de localização através de dispositivos móveis que detectam e memorizam a nossa localização exata. Por agora, as perguntas sobre consentimento e sobre quem pode aceder, partilhar e armazenar os dados sobre a nossa localização continuam sem resposta. Alguns peritos consideram que a presença em alguns lugares, como hospitais ou tribunais, não deve ser passível de rastreio. Além disso, as opções de configuração nem sempre são claras. Um problema fundamental tem a ver com o uso das tecnologias de proteção da privacidade. Não é possível imaginar que o utilizador esteja a configurar continuamente o smartphone ou o tablet cada vez que descarrega uma nova aplicação, porque o número de aplicações é infindável. Mas as preocupações com a privacidade na internet não significam que tenhamos de deixar de usá-la. Max Schrems, por exemplo, assegura que continua a aceder ao Facebook. O que queremos é melhorar o Facebook, não abandoná-lo. A nossa ideia é que a proteção de dados faz com que se confie mais nestes serviços e por isso os utilizemos mais. O importante para nós é ter uma atitude positiva para melhorar as coisas, em vez de passar a ignorá-las.